Oi, gente. Ralph Peter falando para vocês, com muito prazer. Eu estou recebendo hoje aqui no programa Livros de Revista o Dr. Alan Landecker, que é um cirurgião plástico que eu gostaria que fosse um pouquinho mais famoso, não só pelas suas cirurgias, pelos seus métodos, mas principalmente pela pessoa que é. Ele passa, como todo bom médico, uma segurança muito grande, e é uma pessoa, que vocês vão perceber, muito honesto, muito ético, que escreveu este livro, que tem a finalidade de levar para o público em geral interessado numa cirurgia plástica, estética ou não, as dicas, o básico que a pessoa deve saber e se inteirar para não ter surpresas desagradáveis, que às vezes acontecem. Falando nisso, Dr. Alan, como é que uma pessoa, você mencionou há pouco, a pessoa deve descobrir e tal, mas o pobre do paciente, se ele não, pobre no caso, incauto, vai? Um amigo fez uma cirurgia, ficou mais ou menos bom, ficou legal, então eu me imbuí, eu fui induzido a fazer uma cirurgia porque eu quero ficar mais bonitinho. Existe algum meio, um órgão onde eu possa, uma associação médica dessas, olha, eu quero saber qual é o médico que eu não devo ir, pelo menos, por exemplo, qual é o cara que tem 1000 processos, qual é o cara qual é a entidade mais referenciada, em suma. Como é que eu faço para descobrir isso que você acabou de falar? A primeira coisa a fazer é se certificar que o cirurgião em questão é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O site é cirurgiaplástica.org.br. Então, com assim, qualquer pessoa, existe uma parte pública do site, qualquer pessoa pode entrar lá e verificar se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agora, dentro de uma postura de honestidade, apesar de ser um selo de qualidade, o fato de ser membro dessa sociedade não garante um resultado bom para a cirurgia, mas de certa forma, o que quer dizer isso? O que quer dizer o paciente ser membro da sociedade? Quer dizer que ele fez uma faculdade de medicina credenciada, fez uma residência de cirurgia geral credenciada e passou por um serviço de cirurgia plástica credenciado. Então as chances de haver sucesso no tratamento são muito maiores quando você opera com alguém que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o paciente jamais deve operar com alguém que não seja cirurgião plástico. Que já é um indicador 50% de chance boa. Com certeza. Então, assim, operar com alguém que não tem o treinamento em uma especialidade que é extremamente complexa é o primeiro passo para ter problemas na cirurgia. Então, existem vários fatores que as pessoas devem levar em conta ao escolher o médico. Isso está super bem detalhado no livro. Agora, então assim, primeiro, checar se é membro da sociedade. Aí a outra coisa, assim, eu acredito que o paciente deve entrevistar o médico como se fosse os recursos humanos de uma empresa. Ele deve ter acesso ao currículo, deve ter acesso a toda a formação, enfim, o que esse profissional fez ao longo da carreira. Ele deve se certificar que o médico é especialista naquela cirurgia que o paciente deseja. Hoje é muito difícil você fazer tudo muito bem, porque a medicina se fragmentou de uma forma em que existem os ultra especialistas hoje em dia. Então, por exemplo, é óbvio que se vier um paciente com um caso extremamente complexo de reconstrução de mama, para mim não é minha especialidade. É mais recomendável encaminhar esse paciente para alguém que tenha mais experiência do que isso, do que fazer e oferecer um resultado subótimo ao paciente. Então, parte dessa entrevista que o paciente deve fazer é checar se o médico é especialista mesmo naquela cirurgia que o paciente deseja. Existem alguns outros fatores que são muito importantes também. Por exemplo, obviamente, conversar com pacientes que já foram operados por aquele médico, né? Ver resultados de pacientes que já foram operados por aquele médico. Perguntar como foi o tratamento, né? Perguntar se foi atencioso, aonde foi feita a cirurgia. Por exemplo, médicos que integram o corpo clínico de hospitais de primeiro nível provavelmente têm uma excelente formação, porque os corpos clínicos, as diretorias clínicas desses hospitais fazem avaliações extremamente rigorosas para aceitar um médico. Então, o médico que é um
está nesse corpo clínico, com certeza ele tem um respaldo, etc. Outra coisa interessante é perguntar para anestesistas, enfermeiras, pessoas que trabalham, né, no centro cirúrgico, né, sobre como é a performance daquele médico durante o dia a dia. Porque essas pessoas efetivamente veem o médico trabalhando. Mas isso é acessável? Você explica isso no teu livro, e eu achei muito legal, porque nunca havia me passado pela cabeça que a equipe é a cara do médico. O médico que forma a equipe, se ele é um cara carrancudo, a equipe vai ser carrancuda. Ou se a equipe é carrancuda, é porque o cara é carrancudo. Se a equipe é apressada, violenta, porque o médico é violento. Isso você deixa bem claro no teu livro, eu achei sensacional. Eu nunca havia pensado nisso. Agora, como é que um pobre ser mortal tem acesso à equipe do médico, se ele mal tem acesso ao médico? Como é que eu vou chegar? Eu quero conhecer a equipe do Dr. Alan. Como é que eu faço isso? Então, na verdade, Ralf, às vezes a simples observação é altamente esclarecedora. A simples observação. Ver como o médico trata a equipe, ver o nível de informação que essa equipe tem, cordialidade, etc. Eu acredito que a cirurgia plástica, por ser uma especialidade de extrema minúcia e perfeccionismo, o paciente deve ser tratado de uma forma artesanal. Então o paciente qualquer paciente tratado como um número, ou qualquer percepção de que o que importa ali é volume e não qualidade... Quando se fala volume é grana. Não, não é dinheiro. Veja, como a cirurgia plástica é de certa forma uma arte em que você fica ali dando os pontinhos de escultura e tal, isso precisa de tempo, precisa de atenção, Ralf. É impossível você fazer uma cirurgia com um acabamento assim excepcional rápido, não é possível fazer isso. É uma arte mesmo. Então, se o paciente se sentir dentro de qualquer serviço como um número, ou seja, tratado de forma apressada, sem cuidado, e não de uma forma artesanal e atenciosa, isso dá muita informação ao paciente. Então o paciente deve fugir desse tipo de serviço. Então a simples observação desses fatores colocados no livro dá muita informação ao paciente. O paciente deve sempre se sentir querido, deve se sentir como... cuidado, deve se sentir cuidado. Eu acho que deve sentir que está havendo ali uma atenção e que o paciente está sendo tratado como a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Não apenas como um número, entendeu? Eu também acho. É um ente natural que deve ser muito bem respeitado. Principalmente porque como você fala, a gente não sabe qual é o resultado efetivo de uma operação. Você pode dizer que eu vou fazer o melhor de mim, mas existem consequências naturais que às vezes você não administra. É só quando abre o paciente é que você tem condição de saber, presumo, seja isso. Exato. E o grande problema da especialidade, assim, é que mesmo os colegas que trabalham super sério e que, enfim, fazem um tratamento impecável, se esforçam de todas as formas, tanto ele quanto a equipe, para fazer com que a cirurgia fique bem, não é possível garantir um resultado na cirurgia plástica, porque o cirurgião ele não consegue controlar a resposta do corpo humano à cirurgia. Por exemplo, se eu operasse você, se eu fizesse, sei lá, o seu nariz e o nariz da sua esposa, usando a mesma técnica no mesmo dia, você incharia de uma forma, sua esposa incharia de outra, você se recuperaria mais rápido, ela mais devagar, ou ao contrário. Então, o grande drama dessa especialidade, é isso que a gente gosta de dar como alerta para as pessoas, é que não há como garantir um resultado em cirurgia plástica. Porque a resposta do corpo humano, ela é imprevisível. O que a gente precisa fazer é oferecer ao paciente o melhor tratamento possível, né? Ou seja, operar com a maior segurança possível, com a técnica mais atual possível, com todo o esforço para que a cirurgia fique com o melhor acabamento e resultado possível. Agora, isso só não garante o resultado, porque o corpo humano do paciente influi muito no tipo de pele, tipo de pele, a reação, etc.